Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? A ideia nossa aqui é sempre trazer um ponto de reflexão, uma troca de conhecimento, né? Uma troca de opiniões, de visões diferentes. Nunca é determinar nada. A gente nunca pode determinar nada, né? E interessante que o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que, na verdade, poderia ser a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a minha missão de vida? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Bom, esse tipo de questionamento, ele é bem comum e eu digo o seguinte, de acordo com a minha visão, até porque eu também já tive esse questionamento. O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito de vida? Né? E é interessante a gente analisar alguns pontos aí que eu consigo identificar. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que quando a gente vem para cá, quando eu digo vir para cá, quando a gente faz o processo de reencarnação, a gente, de certa forma, a gente já sabe qual é o nosso propósito de vida aqui. A gente já sabe qual é a nossa missão. Porque o nosso eu, o espírito, né? O nosso verdadeiro ser, nosso eu superior, que é a nossa essência, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria. Então esse corpo aqui, que eu projetei até para vir para cá mesmo, que nós projetamos também, isso tudo é acordado antes da gente fazer o processo de reencarnação. Ele é só um veículo que a gente vai utilizar durante determinado tempo aqui na Terra, né? Para a gente poder passar as nossas experiências de acordo com aquilo que a gente precisa e necessita nessa encarnação. Então, antes da gente vir para cá, a gente já sabe qual é o nosso propósito, a gente já sabe o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Por isso que nós viemos, né? Viemos já com essa sabedoria, que são sabedorias de milhares de vidas que nós temos. Porém, quando nós nascemos, que nós entramos, que a nossa consciência entra nesse nosso corpo, toda essa sabedoria que a gente tem, ela fica meio que adormecida. E que se você for parar para pensar, faz todo sentido. Imagina que se a gente tivesse acesso a 100% da nossa consciência, de todas as outras vidas que nós já vivemos, e nascesse já com essa consciência, qual seria o nosso desafio aqui no mundo? Né? A gente já sabe de tudo, já saberia o que fazer, o que não fazer, o que funciona, o que não funciona. Então ia ficar meio sem sentido o verdadeiro valor e a verdadeira intenção do processo de evolução. Que o nosso processo de evolução ele se dá justamente pelo fato de a gente ter que vivenciar as experiências novamente, ter que conviver com pessoas e situações diferentes, né? Ou a família onde nós nascemos, a sociedade que a gente vai conviver, o nosso círculo social. Então, e de acordo com essas vivências que a gente vai determinando, né? A gente vai trilhando ali o nosso caminho, errando bastante, aprendendo. Então, e como a gente nasce, né, de certa forma, com essa consciência arquivada, e a gente precisa reaprender, entre aspas, né, reaprender nessa existência agora, então, muito da nossa essência, muito daquilo que a gente sabe, que a gente veio fazer, fica adormecido. E aí, por motivos de educação, de crenças, né, de influência do meio que a gente vive, a gente vai moldando as nossas características, as nossas personalidades, e muitas das vezes a gente vai moldando de acordo com o que o coletivo vai impondo como o certo e como regra, né? E muitas das vezes a gente acaba deixando a nossa vontade de lado, né? A gente pode tirar um exemplo muito claro disso quando a gente traz para a área profissional. Imagina o seguinte, uma família de médicos, né? Pai médico, mãe médica, o avô era médico. Então toda a sua ancestralidade era uma família de médicos bem resolvidos, bem sucedidos. E você, né,
nasce. E qual é a tendência da família? Fazer com que você também siga na linha da medicina. Porque toda a família veio dessa linhagem de médicos bem-sucedidos, né? E às vezes tem até um nome a zelar. Mas só que a sua verdadeira essência, a sua vontade não é ser médico, né? Você veio para ser cantor, para ser um artista, para ser um professor, enfim, não importa. Qualquer outro tipo de atividade que não seja do ramo da medicina, que é o que a sua família toda praticou. E aí é natural que, quando você é criança, os seus pais eles vão direcionar a sua educação para você ser um médico no futuro, né? E só que não é a sua verdadeira essência. E você, por não ter consciência, né, e ter como seus pais como a referência, acho que aquilo vai ser bom para você. Porque realmente eu vou ser médico, já tenho a carreira de médico, meu pai já tem uns consultórios, eu posso só seguir o trabalho e aquela coisa toda. E aí você descobre no meio do caminho, você acaba se formando, você vira um médico, né? Até bem sucedido. E só que no meio do caminho você sente um vazio na sua vida. Você sente um vazio, uma falta de propósito, a sua vida financeira está totalmente estabilizada, uma vida confortável, bacana, sua vida familiar também está bacana, a sua saúde, seu campo social de amigos ali, seu relacionamento amoroso também está bacana, está tudo fluindo como um conto de fadas, tirando esse pequeno detalhe que é essa falta que você sente, que você não sabe o que é. Essa vontade de fazer algo diferente, aquilo que você sempre fez a vida toda começa a não fazer mais sentido para você. E aí começam os questionamentos, né? Começam os questionamentos, as insatisfações. E aí a gente não sabe por quê. Mas aí se a gente for parar para analisar a vida dessa pessoa, lá atrás, qual era a essência que ela queria? Quando botaram ela lá para fazer uma faculdade de medicina, estudar a parte de medicina, será que era isso mesmo que a pessoa queria? Ou ela simplesmente se deixou levar pelo automático, pela onda, né? Pelo que os pais queriam? Ou será que naquela época ele gostava de cantar, de ser artista, de ser professor, enfim? E aí isso vai refletir agora na vida adulta. E aí começam os porquês e os paraquês, né? Mas por que eu tô assim? Porque eu sou bem sucedido, mas eu não sou feliz. E isso nada mais é do que a nossa missão de vida que não está sendo cumprida. Porque, na verdade, essa pergunta, qual é a nossa missão de vida, ela ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é muito simples. Ela é complexa no sentido de que ninguém pode dizer para você qual é a sua missão de vida. Não existe uma cartilha definida que vai dizer para você, olha aqui, ó, sua missão de vida é essa aqui, ó. Só você procurar isso aqui, fazer isso aqui que você vai... Não existe isso. Mas ao mesmo tempo ela é muito simples. Porque a missão de vida é aquilo que você faz por prazer. É o prazer genuíno de fazer aquilo. Aquilo te gera um prazer, uma satisfação, né? Você não faz só pensando no lado financeiro. Porque muitas das vezes a gente tende a sempre a escolher determinada profissão, determinada ação na nossa vida, sempre baseada no dinheiro, sempre pautado no material. Porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso preciso conquistar. E essas conquistas são sempre materiais, né? E quando a gente foca sempre no ter e conquistar o material, a gente coloca a nossa energia, a gente direciona a nossa energia para algo externo. A gente coloca o nosso poder pessoal na mão de algo externo. Você fica refém do dinheiro e da matéria. E quando a gente faz esse movimento de
colocar o nosso poder pessoal na mão de outra pessoa ou de uma situação, né? No caso, o dinheiro, você trabalhar por dinheiro, para ter dinheiro, só para ter dinheiro, e não vive a sua verdadeira essência, você faz determinada coisa que não te dá prazer, mas você faz porque você é bem remunerado, você entrega a sua energia e o seu poder pessoal na mão do outro ou da situação. E aí começam esses questionamentos. Você abandona a sua verdade. E aí você passa a viver a verdade do outro. Então pode ser que nesse exemplo que a gente deu, os seus pais, os seus avós, que eram médicos bem-sucedidos, talvez ser médico para eles era uma missão de vida deles. Eles tinham prazer em exercer aquilo. Não fizeram somente pelo dinheiro, né? Eles construíram todo esse patrimônio, mas baseado na missão deles. Mas isso não quer dizer que você deve seguir o mesmo caminho para manter patrimônio ou para construir patrimônio, porque na verdade, toda vez que a gente faz um esforço de focar sempre em conquistar alguma coisa, ter dinheiro, porque para você o dinheiro é o importante, ou você foi ensinado assim, você faz aquele esforço. Porque quando você não vive a sua missão de vida, quando você não faz aquilo que você gosta de fazer de verdade, você está fazendo um esforço. É um esforço emocional. Você está deixando de viver a sua verdade para fazer algo que você não gosta de verdade, mas só para poder ter o dinheiro. Então isso é um esforço gigantesco. Olha quanta energia você deposita, você gasta só para conquistar dinheiro. E o dinheiro, ele não é conquistado através de esforço. Quando você está no fluxo correto, você emprega a sua energia de forma correta, um pouquinho só que você usa de energia, você já consegue resultados absurdos. Porque, na verdade, você está indo de acordo com a sua essência. Então, voltando ao exemplo do médico, você que estudou a vida inteira, sempre batalhou, estudou horas e anos para conseguir se formar, só para seguir a carreira lá do papai ou do vovô, fez um esforço absurdo. E lembra que o esforço não é só o esforço físico, o esforço principal é o esforço emocional, que é aquele que você abdica da sua verdade para poder conseguir algo que não é a sua verdade para poder agradar o outro. Então, esse esforço é o esforço mais perigoso que tem. Então, tudo aquilo que você faz que não é a sua verdade, você pode ter certeza que não é a sua missão de vida. Então, como é que a gente faz para descobrir a nossa missão de vida? É muito simples. É só você analisar a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Você está sem propósito? Você sente um vazio na sua vida? Como é que está a sua vida no relacionamento? A sua vida profissional? Você faz e não consegue avançar com a sua vida profissional. Você só trabalha por causa do dinheiro. E esse trabalho que você exerce hoje, ele te dá prazer de verdade? Você tem qualidade de vida com o seu trabalho hoje? Então, esse tipo de análise que a gente tem que parar e analisar. E fazer. Da nossa vida. Que aí sim você vai entender se você está no seu caminho certo ou não. Porque entenda uma coisa. Quando a gente está fazendo algo que realmente nos dá prazer, a gente não pensa no dinheiro, a gente não pensa no material, a gente não pensa no retorno material. A gente simplesmente vai lá e faz. Não é verdade? A gente vai e faz. Faz por prazer, sem esperar nada em troca. E é aí que está a grande chave da coisa. A nossa missão de vida, a nossa missão de alma, o nosso propósito de vida, seja lá como você queira chamar, ele está justamente aí. É em você descobrir que, na verdade, internamente você já sabe, você sempre soube. Mas é você ter coragem de viver essa verdade que tem dentro de você. Independente do que seja, de qual seja. Se a sua missão é viver como um naturista, um hippie,
um riponga, né, que o pessoal fala por aí, viver viajando. Não interessa, não importa. Mas se é isso que te dá vontade, que te dá prazer, você pode ter certeza que a partir do momento que você fizer esse movimento de ir para dentro de você, ir ao seu encontro e parar de ir para fora, todas as questões da sua vida elas começam a entrar no eixo. E de forma muito simples. Ela acontece de forma muito simples, de forma muito natural. A questão financeira, ela vai se resolver por si só que eu digo, porque você está fazendo um movimento de ir à sua verdade, não é que você vai ficar parado sem fazer nada, não é isso. Acho que vocês entenderam, né? Mas aquele esforço que você fazia para conquistar algo, para ter algo, porque você acreditava que aquilo era a verdade, que você precisava ter aquilo para ser feliz, que precisava ter para poder... Porque você foi ensinado assim. E não está errado quem te ensinou. Porque quem te ensinou também aprendeu dessa forma. Então está tudo certo. Mas a questão é que agora você pode mudar isso. Você não precisa mais viver esses padrões. Então, se a sua vida está nesse momento que você tem dúvidas do que fazer, se está no caminho certo ou não, isso aí já é um sinalizador. Se já surgiu essa dúvida para você, é quase certo que você não está vivendo o seu propósito de vida. Porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente não tem dúvida. A gente não tem tempo de questionar, não tem tempo de duvidar. Porque tudo que a gente faz já completa a gente. A gente está sempre satisfeito, nunca insatisfeito. Lógico, os desafios da vida vão sempre existir. Isso aí não tem como fugir, isso aí é para todo mundo. Mas você consegue, primeiro, ter uma ótica diferente dos desafios, dos problemas e solucionar de forma muito mais leve. Muito mais leve. Então, a dica que eu dou para você aqui é essa. Se a sua vida hoje está levantando esses questionamentos todos, seja em qual campo for, no campo profissional, no campo amoroso, no campo financeiro, para um pouquinho, relaxa e faça uma análise. Será que essa vida que você está levando é realmente a vida que você gostaria de ter? Ou você está vivendo uma vida que o outro falou para você ter, né? Então, esse é um exercício simples que você precisa fazer para você identificar qual é a sua missão de vida. Porque, na verdade, você já sabe qual é o seu propósito de vida. Você já sabe aquilo que te dá prazer de verdade. Então, na verdade, é isso. Seu propósito de vida nada mais é do que isso. É você ter coragem e viver aquilo que te dá prazer de verdade. E não ficar vivendo o que o outro acha que é melhor para você. Tá certo? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E você está vivendo a sua missão de vida? Vamos conversar. Deixa aí nos comentários. E faça essa análise, faça esse exercício. Porque a única pessoa que pode dar essa resposta para você é você mesmo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.